Então vamos lá. As pessoas, por mais ambiciosas que elas sejam, elas podem passar a vida inteira sem saber em que área que elas deveriam focar. Acho que uma das grandes dificuldades de todo mundo, né, no mundo moderno, é que as possibilidades são tão grandes e tem tantas formas de viver e tantas habilidades diferentes para aprender que as pessoas passam a vida muitas vezes procurando por alguma coisa. E daí surgem aquelas conversas de coach, né? Ah, o propósito e tal. Eu gosto muito de culturas milenares porque eles acabam tendo resolvido esse problema muito antes. Quando a gente olha o Brasil, é um país que tem muitos anos de história, né? Só que boa parte da nossa cultura ela foi apagada quando a gente teve a imigração dos portugueses para cá. Então, obviamente, a gente perdeu ali, né, uma parte da cultura ancestral, indígena ali, e substituiu isso por uma cultura vinda da Europa, que não encaixou muito bem, daí a gente ficou com muitas influências do continente africano também, então acabou virando uma grande mistura. Por isso, como os povos indígenas também eram pouco afeitos à escrita ali, a gente tem pouco conteúdo assim a respeito disso. A gente conseguiu só desenvolver isso mais tarde, né? Hoje em dia a gente tem muito ensinamento e tal, mas eu quero falar aqui hoje sobre um conceito japonês muito curioso que foi desenvolvido para que você descubra como desbloquear o seu potencial. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar um like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Bom, vocês já sabem que eu odeio esse tipo de conteúdo aqui, né? Eu tenho muito medo de virar coach na vida, mas a gente vai tentar fazer valer a pena. Então, se você não conhece o canal ainda, esse vídeo não é o ideal para você conhecer, não. Não precisa se inscrever nem deixar like, não, porque não tem muito desse conteúdo por aqui, não. A gente foca um pouco mais em investimentos e tal. Pra gente começar, eu vou explicar para vocês o conceito da palavra Ikigai. Ikigai significa uma razão para viver, né? Aquilo pelo qual vale a pena acordar todos os dias de manhã. O Iki, que é essa primeira parte aqui da palavra, significa viver, e o Gai é o valor, o propósito, o motivo. Mas não é aquelas filosofias bonitinhas de botequim, não. A ideia foi que eles fizeram um estudo na ilha de Okinawa, né, onde as pessoas chegam a viver mais de 100 anos e tem um dos menores índices de estresse e todas essas outras coisas que a gente valoriza como sociedade. E eles descobriram que as pessoas lá tinham rotinas muito mais simples e continuavam ativas na velhice porque elas sentiam que tinham um papel no mundo. Quando o mercado de executivos descobriu isso, o Ikigai ele saiu desse conceito um pouco mais fechado dentro do Japão ali para os modos de vida e para a vida normal e tentou transferir isso para o trabalho também, que ocupa hoje boa parte das nossas vidas, né? Então, não dá mais para desassociar o indivíduo do que ele faz no mundo moderno. Eu não sei se já deu em algum momento, sinceramente, né? Acho que o labor sempre teve a ver com o ser humano. Se você pensar até nas primeiras civilizações humanas, né, a divisão de trabalho ela era normal. Uma pessoa que é melhor em produzir vestimentas ali, seja trabalhando no couro, outra pessoa que é melhor produzindo alimento, outra pessoa que é melhor caçando, né? A nossa sociedade ela é muito funcional com grupos de muitos indivíduos. O ser humano nunca sobreviveu sozinho. E para isso, a gente tem a hiperespecialização, né, que é o tipo de trabalho. Fazer uma coisa todos os dias acaba te deixando melhor naquela coisa do que fazer muitas coisas todos os dias. Se você, estudar uma matéria diferente por dia, naturalmente você não vai saber de nada, né? Você vai saber muito pouco sobre muita coisa. O que a gente precisa aqui para entender o Ikigai que talvez te ajude. Me ajudou bastante isso aqui no começo da minha carreira ali. Eu era executivo e eu trabalhava muito em função do dinheiro nos primeiros anos e quando você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, deixa de ser suficiente, né? Você para de sentir que isso é tudo ali. E é pouco dinheiro. Você pensa, bem, a pessoa quando chega no 10, 12 mil de salário, você já começa a querer algo mais. Né? Claro, você quer ganhar mais dinheiro, mas você também começa a pensar, eu tenho outras prioridades na vida. É a tal da pirâmide de Maslow, né? Não sei se vocês conhecem esse conceito, mas o ser humano, ele funciona mais ou menos dessa forma aqui, ó. Então, a gente tem na pirâmide de Maslow a ideia de que o ser humano, ele começa a vida dele buscando por coisas mais básicas, como fisiologia, né? Então, respirar, comer, beber água, sexo, sono, homeostase, né? E excreção, fazer xixi e tal. Então, essa é a primeira coisa, é a camada da fisiologia. O ser humano tem essas necessidades básicas atendidas, ele passa para o nível da segurança, né? Então, ele passa a se preocupar com a segurança do corpo, do emprego, dos recursos, da moralidade, da família, da saúde, da prosperidade. Ou seja, ele tenta manter, conservar a capacidade dele de ter acesso à fisiologia básica, né? E aí ele passa a querer outras
coisas. E daí na terceira camada é que a gente tem amizade, família e intimidade sexual. Então, para o ser humano, por exemplo, o sexo natural para reprodução, ele é mais primordial do que constituir família necessariamente. O ser humano não nasce querendo constituir família. Uma vez que ele tenha a fisiologia atendida, a segurança atendida, naturalmente ele começa a querer ter mais pessoas em volta dele para usufruir daquilo. Então, em primeiro lugar, eu, em segundo, as pessoas que eu gosto, né? Desenvolver essa amizade, família e tal. Na ausência disso, né? Por exemplo, em cenários de escassez, o ser humano sempre se coloca em primeiro lugar por necessidade de sobrevivência, né? Daí depois ele coloca os demais. E aí, quando a gente vai para a quarta camada, então a gente tem a estima, né? A autoestima, a confiança, a conquista, o respeito dos outros e o respeito aos outros também. Então, você quer ser admirado de alguma maneira. Agora, só vem para a última camada, né? De moralidade e criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação de fatos quando está tudo isso superado, né? Isso explica por que sociedades mais pobres ou países mais pobres ali também tem muito mais dificuldade com questões morais, tem índice maior de criminalidade, etc. Né? A pirâmide de Maslow consegue explicar muito bem quase tudo como o mundo funciona. Se você olhar para os países mais criminosos do mundo, necessariamente você vai ver pobreza. Né? O ser humano ele costuma se corromper quando as camadas de baixo tá faltando. A moralidade ela só vem, né, para o ser humano quando ele está satisfeito das necessidades básicas. Não é que pobre seja criminoso, é importante separar as duas coisas. É que a pobreza extrema ela é corruptora. Quando você não tem aquilo para comer ou quando os seus não têm o que comer, é muito mais fácil que você se corrompa. Né? Se você perguntar para qualquer pai ou mãe de família se eles roubariam para poder alimentar o filho se o filho tivesse em risco de morte, isso é o óbvio, né? Se eles matariam outra pessoa por isso também, é óbvio. O que mostra pra gente que a pobreza, naturalmente, ela é corruptora do ser humano. Mas esse não é o tema do vídeo de hoje. Vamos voltar aqui para o que é o Ikigai. Então, o Ikigai, ele separa o mundo em 4 bolinhas principais, né? Eu coloquei as bolinhas aqui, os círculos, porque vai ficar mais fácil para você. Então, aquilo que você ama fazer, o que você ama fazer, né? E daí você vai tentar listar essas coisas que você ama, o que o mundo precisa, o que o mundo está precisando hoje, né? Então, as necessidades do mundo. E aqui entra, por exemplo, se eu lavo carros, o mundo precisa disso, né? Mas será que tem alguém que ama lavar carro? Pode ter. Então, esses 2 critérios, a gente vai tentar chegar num lugar onde você encaixa essas coisas. Pelo que você pode ser pago, porque não adianta nada eu amar uma coisa, o mundo precisar dela, mas não ser possível ser pago por essa função. Por exemplo, eu gostaria de fazer uma missão cuidando dos doentes de rua, né? Tudo bem, eu amo fazer isso, talvez, eu acho que o mundo precisa disso, cuidar de animais, por exemplo, mas será que eu posso ser pago para fazer isso? Bom, é mais difícil, né? Talvez você se alistar em uma ONG, alguma coisa do tipo, mas é mais difícil. E no que você é bom. Porque não adianta nada você amar uma coisa, o mundo precisar dela e você poder ser pago sendo que você é ruim nisso, né? Por exemplo, eu amo matemática, acho que é ótimo, o mundo precisa de professores de matemática, eu posso ser pago para ser um professor de matemática, mas eu sofro de descalculia. Não vai funcionar, né? Você não vai conseguir fazer isso funcionar. Então, quando você juntar essas bolinhas aqui, o que você ama e o mundo precisa é a sua missão. Então, isso aqui é o que você deveria fazer como uma missão de vida. Aquilo que o mundo precisa e você pode ser pago, né, aqui, é a sua vocação. Então, isso aqui é o que você está vocacionado a fazer, né? Você tem aqui uma vocação óbvia para isso, né? Se o mundo precisa daquilo e você pode ser pago por isso, bom, é uma vocação. No que você é bom e você pode ser pago, é a sua profissão. Então, se você é bom numa coisa e você pode ser pago por ela, é uma ótima profissão, né? O que você ama e é bom é sua paixão. Eu, por exemplo, né, eu amo cozinhar e eu sou bom nisso pra caramba. Lógico, eu me dediquei muitas horas, mas aí, nesse caso, é uma paixão que eu tenho. Não faz sentido pra mim viver isso como se fosse o meu trabalho, porque apesar de eu poder ser pago por isso e o mundo precisar disso, não é o que vai me pagar melhor e tal. Então, não faz muito sentido pra mim. Se você conseguir juntar o que você ama, o que você é bom, o que você é pago e o que o mundo precisa, você encontrou o seu Ikigai. Ou seja, é uma coisa que se você se dedicar a ela, né, você encontrou sua verdadeira vocação. Por exemplo, eu desde sempre, né,
desde criança ali, eu gostava de ensinar as pessoas e tal, e quando eu fui prestar vestibular, eu prestei para geografia, licenciatura, porque eu queria ser professor, eu queria dar aula, né, lá na minha juventude ali. Eu já era executivo e tal, mas eu queria trocar aquilo para dar aula porque eu sempre achei que seria fundamental. Só que, apesar de eu amar a geografia, até hoje eu atuar em partes, né, com a área de geopolítica aqui, precisando de conselhos dos outros, porque eu não fiz a faculdade, né? Então, tenho que trazer o Caju, que é mestre no tema, para me ajudar, tal, porque deveria ter, não quis estudar, agora precisa disso. Então, apesar de eu gostar muito do tema e tal, não era uma coisa que eu sentia que eu poderia ser bem pago por aquilo do tamanho da minha ambição, né? Claro que pelo que você pode ser pago por absolutamente tudo, mas não se encaixava nas ambições que eu tinha e na transformação que eu quero fazer, por exemplo, no mundo, né? O mundo precisa de mais um professor de geografia? Não sei se necessariamente eu faria grande diferença na humanidade dando aula para 40 crianças dentro de uma sala. Quando eu me exponho aqui no YouTube para 1,5 milhão de pessoas dentro do meu país, né, expondo um ponto de vista talvez um pouco diferente do que é o comum e ensinando pessoas a não se endividar, explicando o porquê que você não deveria tomar um consignado do FGTS e por que isso vai te endividar e como que os bancos estão ferrando a sua vida, eu acho que eu encontrei melhor aqui todas essas coisas, né? Eu faço o que eu amo, eu dou aula, o mundo precisa bastante de educação financeira e não só, né, de entendimento do mundo e das finanças. Eu posso ser pago por isso do tamanho da minha ambição e eu considero que, apesar de não ser o melhor, eu sou bom, eu sou bom no que eu faço. E aí, nesse cenário, então, eu encontrei o meu Ikigai. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo essas 4 grandes perguntas, só que eu vou ajudar você a preencher elas de uma forma melhor e gerar para você um relatóriozinho com isso aqui que eu acho que vai te agregar, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês baixarem o formuláriozinho aqui, porque pode ser mais simples para você. Ou vou fazer uma versão clicável que você preenche e gera o resultado para você, de graça mesmo. É só um vídeo aqui, mas é porque a ferramenta fica boa assim. Se você quiser pegar o papel e caneta também, acho que agrega bastante, não muda nada. Mas a primeira pergunta que você teria que responder, então, eu vou simplificar, tá? Porque eu expliquei, agora eu vou simplificar essas perguntas. Quais são as coisas que você mais ama fazer e que te movem ali? Então, umas coisas que no seu dia a dia você mais tem prazer em fazer mesmo, que você ama fazer, e que te movem, que você acorda ansioso para fazer aquilo no dia. A segunda coisa, que não é a mesma, é no que você é bom. Eu, por exemplo, sou muito melhor em exatas do que em humanas. Sempre fui. Então, apesar de eu trabalhar com humanas, economia, né, é uma ciência humana, eu nunca fui tão bom em humanas quanto eu sou em exatas. Quando eu ia prestar vestibular, por exemplo, naturalmente, né, eu quase fechava as provas de exatas, todas ali, e tinha um pouco mais de dificuldade nas humanas de modo geral, porque, sei lá, era muito conteúdo que muitas vezes eu não me interessava tanto. Eu gosto muito de história e tal, mas não... A parte que é o recorte de vestibular no Brasil não era o que mais me atraía. Sempre fui bom de redação, mas de humanas não, né? Não necessariamente. Então, eu sou bom de exatas, né? Mas não é a minha paixão. Pelo que você pode ser pago, a gente já falou ali um pouco mais sobre isso, você vai escrever as funções daquilo que você gosta ali, o que dá para ser pago e vai tentar correlacionar. Você não precisa ficar pensando, né, em juntar elas já. Tenta preencher só todas as coisas pelo qual você pode ser pago e que você sabe fazer que vai funcionar. E o que o mundo precisa, na sua opinião, é que é diferente, né? Cada pessoa vai ter aqui uma visão. Então, você vai conseguir perceber aqui que a partir dessas perguntas vai surgir essas intersecções, né? Vai juntar aqueles quadradinhos. E aí você vai tentar saber, a paixão é aquilo que mexe com as suas vísceras, né? Mas que não necessariamente é rentável. Então, no meu caso, por exemplo, cozinhar é uma dessas coisas. Eu gosto muito de música, né? Sei lá, ouvir música não dá muito dinheiro. Interpretar, fazer análises musicais, eu gosto de prestar atenção na letra e tal, passo lá um maior tempão fazendo isso. Gosto muito de fazer drink, mas vou virar barman, não necessariamente vai ser a coisa mais rentável para mim. Então, essas coisas são minhas paixões, né? A missão é aquilo que te faz sentir plenitude, mas não prosperidade. Por exemplo, eu acredito, né, que eu tenho uma missão para com o país. Então, quando eu deixo de criar uma instituição financeira que endivida pessoas, né,
para poder criar uma instituição financeira que ensina as pessoas a investirem, é óbvio que eu estou trocando uma mão que tem 100 vezes mais dinheiro, né, por outra mão que tem uma vez esse dinheiro. Se eu tivesse aberto uma financeira, por exemplo, pô, eu já estava faturando 20, 30 bi aí, tranquilo, né, com o alcance que a gente tem aqui. Imagina se eu usasse todo o poder midiático para endividar pessoas e não para tentar fazer elas investirem e tal, que é muito mais complexo num país como o nosso, que tem uma parte minúscula da população que tem dinheiro. Então, me faz me sentir pleno, mas não me traz prosperidade nenhuma, né? Abrir mão de vender COI, de vender consórcio, etc., não me traz nenhum tipo de prosperidade, mas me traz o senso de missão, de que eu tô indo para o lugar correto. E aí a profissão é um lugar de conforto, já que você é remunerado financeiramente, né? Então, muitas vezes não tem problema nenhum você seguir muitos anos dentro da camada de profissão, que é aquilo que você é bom e aquilo que te paga bem, enquanto você exerce sua missão e sua paixão em outro lugar. Então, a profissão que você leva durante muitos anos pode ser uma profissão diferente daquela que está dentro do Ikigai, né? Que no dia seguinte que você descobriu o seu Ikigai, você vai dar um cavalo de pau e vai mudar tudo. Eu levei anos para juntar todas essas coisas, né? Eu comecei a trabalhar, poxa, com 16 anos oficialmente, e eu acho que eu só fui trabalhar com aquilo que eu realmente gosto com 26. Antes disso, eu fiz aquilo que dava dinheiro, né? Eu fiz muito aquilo que dava dinheiro. Se você pesquisar meu nome no Google, você vai ver tudo que eu já fiz por dinheiro e não foi pouca coisa. Então, eu era muito bom no que eu fazia, entendia muito de algoritmo, entendia muito de publicidade, pô, odeio, né? Mas eu achava um bom lugar para ganhar dinheiro. Cara, fui um bom publicitário. Inclusive, até hoje eu recebo muitas propostas para ser publicitário de novo. Quando eu comecei a fazer reunião com o banco, por exemplo, com o BTG e tal, cara, pessoal da área de marketing do banco me chama para reunião direto, me pede dicas ali e me dão dicas também, né? Exatamente porque, pô, eu sou um publicitário, apesar de odiar a publicidade. Eu acho que a publicidade matou a humanidade, mas é ali aquilo que me deu dinheiro e não vou falar que não fui feliz, né, com esse dinheiro que a publicidade me deu. E a vocação, ela não vai envolver diretamente a sua paixão ou o que você é bom, mas é algo mais operacional. Já viu gente que pega uma coisa, a pessoa tem talento natural para aquilo? É loucura, assim, sei lá. A pessoa pega um violão pela primeira vez, em 15 minutos ela tá fazendo alguma coisa. Você fala, caraca, você nasceu para isso, né? Tem coisas que as pessoas são muito boas. Eu sou muito bom, por exemplo, com idiomas. Sei lá, eu fico analisando uma coisa por um tempo e eu consigo ler, ou eu consigo entender o que as pessoas estão falando, né? Tava com meu irmão, ele ficava chocado porque a gente tava viajando e as pessoas falavam um idioma estranho e depois de um tempo eu começava a entender. E aí eu perguntava pra pessoa em inglês se ela tava falando aquilo e o cara ficava assim, cara, que loucura, cara. E eu falo, eu consigo, cara, não sei porquê. Se eu ficar, tipo, 5, 7 dias, eu começo a entender mais ou menos uma palavra ou outra, e disso eu vou buscando um contexto e rapidinho eu consigo entender mais ou menos, eu consigo ler. E isso é muito bom, assim, pra mim. Eu, por exemplo, consegui ler um livro em francês uma vez. Estava na França ali, eu comprei um livro e li um livro em francês sem falar francês. E funcionou, eu consegui entender. Tem coisa que você é vocacionado. Nasceu naturalmente por alguma razão, né? Seja biológica ou social, por alguma razão, você aprendeu esse tipo de coisa. Eu acho isso muito impressionante. O Matheus Malheiros aqui, por exemplo, trabalha com a gente aqui, né? Ele trabalha dentro do Ikigai dele perfeitinho ali, porque ele faz tudo exatamente do jeito que ele quer, né? E é muito bem pago pra isso. Mas quando eu conversei com ele a primeira vez, eu lembro que ele tinha decorado todos os dígitos depois do pi ali. Não todos, né? Mas ele tinha decorado, tipo, 500, 200 dígitos depois do pi. Ele tem uma memória fantástica. E é impressionante, porque isso tá dentro do que ele é vocacionado. Ele decora os indicadores de empresas e tal. A facilidade de decorar palavras e números é completamente diferente, né? Tem gente que tem muita facilidade de memória com palavras e com números é diferente. Ele tem uma memória incrível para números e para um cara que trabalha com número deve ser uma alegria incrível, né? Então ele é vocacionado para isso. Então a sua vocação é aquilo que você é bom e é algo mais operacional, assim. Eu, depois de estudar, por exemplo, comunicação, eu percebi que eu sou vocacionado a ser um comunicador. É natural para mim a boa comunicação, né? As pessoas gostam de me ouvir falar. Tem gente que bota vídeo aqui e deixa lá rodando para ir lavar vasilha, para fazer nada. Então isso é um tipo de vocação. E aí, o Ikigai é quando você vive a junção da sua paixão, da sua missão, da profissão e da vocação, né? O que você pode fazer na sua vida que vai trabalhar esses 4 aspectos. Se você, por alguma razão, conseguir fazer isso, e vai ser muito difícil, né, você trabalhar com esse preenchimento e tal, se você conseguir fazer isso, você vai ter descoberto até onde o seu potencial pode chegar. Todas as pessoas, né? Tô falando sobre ganhar dinheiro, gente. Todas as pessoas que chegam nesse caminho de preencher o Ikigai, elas vão ter vidas
mais felizes e vão ter carreiras, né, que são mais meteóricas. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas que do nada a pessoa entrou numa profissão e a vida dela começou a dar muito certo muito rápido. É porque essa pessoa, ela tá fazendo aquilo que ela ama, né? Ela tá fazendo aquilo que funciona. Vou dar o exemplo do Caju aqui. Carlos Stuart, que é hoje o mestre lá e que dá aulas aqui, ele entrou na empresa para trabalhar como meu assessor pessoal. Olha que maluquice, né? Então, o Caju, que é um cara com mestrado e tal, ele trabalhava, indo no supermercado, fazendo as compras, né? E coisas pessoais, marcando coisas da minha agenda e tal. E eu sempre achava aquilo muito absurdo, né? Que eu falava pra ele, cara, por que você escolheu fazer isso da sua vida? Né? Por que tipo assim, você sendo um cara super qualificado, foi cônsul da Bélgica. Imagina, hoje em dia ele é conselheiro do BRICS, né? Por que você escolheu fazer isso? E aí ele falou, cara, eu acho que servir é o lance que eu mais gosto no mundo. Quando eu olho pra uma pessoa que ela tem uma missão que eu considero melhor do que a minha, eu quero ajudar, né? E eu acho que existem diferentes maneiras de ajudar, mas eu acho que se eu ficar perto de você, eu vou conseguir fazer você chegar mais rápido nos seus objetivos que estão alinhados com o meu. Ele falou, olha, apesar de eu ser muito bom, né, nas coisas que eu faço, eu não tenho a mesma capacidade comunicacional, não tenho a mesma capacidade de transformar isso em dinheiro e, portanto, em influência. Então, eu acho que a gente vai mais rápido se você estiver comigo perto. E foi assim, né? Durante 4 anos ali, ele ficou nisso, até que eu falei pra ele que eu não queria mais ele. Falei, chega, você tem que fazer outra coisa, né? Porque a gente tem coisas melhores e mais importantes pra você fazer. E daí ele foi. Hoje em dia, pra você ter noção, ele trabalha aqui, mas nem precisa vir aqui específico. A gente mantém ele remunerado, porque ele é muito bom no que ele faz. Mas ele não dá expediente aqui e tal. Ele vai lá, fica na FIEG, filiou a várias entidades e representa a UVP muito bem. A gente teve um projeto da UVP com a FIEG aprovado pelo BRICS para desenvolvimento, talvez, de uma potencial nova bolsa de valores de commodities no Brasil. Olha que loucura, né? Eu, o Caju, trabalhando ali, a gente fez parte disso. Talvez construindo uma coisa que vai impactar o mundo. Isso porque ele tá dentro dessa zona ali. Então, a gente conseguiu fazer coisas grandiosas juntos e ele sempre diz que isso é o lugar onde ele quer estar, né? Que o servir é o lugar onde ele é feliz. E o engraçado é que, ao mesmo tempo, a empresa inteira tem sempre a mesma relação dele, porque quando tá acontecendo alguma coisa, vai lá, pega cerveja pessoal, ajuda, cozinha, sei lá o que, ele gosta de estar servindo as pessoas. Olha que maluquice, você ser feliz vendo, né, a outra pessoa atingir resultados. É uma pessoa muito específica. Então, se você conseguir juntar isso aqui, vai funcionar muito bem. E da onde isso se conecta com o mundo moderno, né? Porque aqui a gente falou muito dessa parte romântica e tal, agora eu vou ter que te pedir licença aqui, porque eu preciso te contar um pouco mais sobre o que eu fiz e como que a gente enxerga as coisas. Então, imaginando que hoje no mundo a gente é orientado a partir de dinheiro, não é que o dinheiro é a coisa mais importante da vida, mas é que sem ele não existe nenhuma das outras, né? Não no mundo moderno. Quando eu imagino que você quer ter paz para trabalhar bem, para viver legal, eu não consigo pensar que você vai conseguir fazer isso sem nenhum centavo na conta, né? Eu não acredito que ninguém vai fazer isso se você não tiver nenhum dinheiro. E aí, quando eu criei a escola da UVP, as pessoas me comparam com aquela galera que grava vídeo em Ferrari e etc. Eu acho isso de um delírio gigantesco, porque a única coisa que eu tô dizendo é, olha, se você pegar parcialmente os seus recursos e alocar os seus recursos, você vai ter uma geração de renda que, mesmo que ela não seja incrível, que não vai ser suficiente para você viver sem fazer nada, diminui a pressão de ter que trabalhar somente por dinheiro, né? E isso cara, é natural. Qualquer fazendeiro da vida, qualquer camponês que viveu na Idade Média sabe que uma parte daquilo que ele produz ele precisa estocar para os tempos difíceis, né? Nos países onde existem 4 estações do ano, a cultura de poupança é muito mais fácil de ser desenvolvida. Todo mundo compreende que o inverno, ele naturalmente é uma época pouco produtiva da lavoura e por isso você guarda comida, você guarda trigo, guarda etc. Quando a gente vai olhar para os países mais quentes, né, já é muito difícil desenvolver cultura de poupança. Por quê? Você olha para aquilo e pensa, meu Deus, amanhã vai ter maçã de novo, amanhã vai ter soja de novo, amanhã vai ter sei lá o que de novo. Então, as pessoas que nasceram em países mais quentes, no clima tropical, elas tendem a não gostar de fazer poupança, porque elas entendem que não existe essa necessidade. Não passou pela nossa cultura, né, de tradição ou de voz oral, e não passou pela história que a gente precisa guardar, e aí a gente nunca desenvolveu isso muito bem. Então o que eu tento fazer na UVP é simplesmente te explicar que 1/4 daquilo que você ganha, você vai ter que guardar porque uma das estações faz frio. É basicamente isso, né? Se você guardar o seu dinheiro, 1/4 daquilo que você ganha e colocar para trabalhar por você, você vai ter que trabalhar menos no futuro. Você vai poder passar o inverno descansando. Não tô dizendo que você vai parar de ganhar dinheiro,
Mas se você tiver isso guardado lá, vai deixar a sua vida imensamente mais confortável, é isso. E aí se você investe isso bem ainda, poxa, daí muda muito. Então, se você já passou da fase de ganhar muito pouquinho, tá ganhando em torno de R$ 4.500 ou mais, o que eu vou te recomendar? Abre aí, ó, auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche esse questionário aqui, eu vou te perguntar algumas coisinhas sobre sua vida, não é pra te empurrar nada não, é pra entender se a escola faz sentido pra você ou não faz. A gente formou mais de 50 mil pessoas, sempre falando a verdade. Então você vai preencher isso aqui e falar, Raul, eu tenho dívida de sei lá do quê, pô, eu ganho um salário mínimo, eu vou te dizer, não, cara, toma aqui essa playlist gratuita pra você, né, assiste aqui esses vídeos que eles vão te ajudar a sair desse lugar, e se você conseguir, lá na frente a gente se encontra de novo, daí você entra na escola, porque a escola é paga, né, não existe nada no mundo que não seja, você também recebe pelo seu trabalho, eu também pelo meu, então você preenche aqui o questionário, eu vou lá, vou entrar em contato, e se não for pra você, eu vou te falar na tranquilidade, aqui não tem isso, sabe? Preenche o questionário, vamos te chamar, e aí você pode se matricular na UVP. Você vai aprender tudo isso aqui, ó, preparando seu cérebro, mesmo se você começou do zero, se você já tem noção, pode pular esse módulo, né? Lá na escola a gente até fala, se você já veio sabendo o que precisa investir, o porquê precisa investir, o módulo 1 ele é dispensável. Mas é porque a gente precisa colocar todo mundo na mesma caixinha. Daí depois você vai pro módulo 2 aprender sobre orçamento, conectar seus bancos numa ferramenta para você ver todos os seus gastos. Nisso aqui, ó, tem gente que só de entrar nisso aqui começa a economizar R$ 800 por mês aqui. Por quê? Porque tá pagando assinatura de coisa que não sabe, etc, academia que sem usar, isso aqui avisa para você essas coisas. Aí o módulo 3 vai aprender sobre renda fixa, módulo 4 renda variável, né, para investir em bolsa, essa coisa toda, e aí declaração de imposto. Mas aqui vai desde até essas coisas mais simples, até saída fiscal. Ou, por exemplo, quem já vive no exterior, a gente te ensina também como organizar bem os seus gastos lá fora e tal. A gente faz tudo isso também para quem mora no exterior. Você tem que avisar, tá? E tem módulo de geopolítica, análise setorial. Se você quiser mudar de mercado e trabalhar no mercado financeiro, descobriu que o seu Ikigai é o mesmo que o meu, a gente tem aí a UVP Pro e tudo. Então, você pode se matricular lá, que para mim vai ser muito legal. E é um processo humano, tá? Você vai preencher esse questionário aqui, não é que vai abrir um botão para você pagar ali. Muita gente espera isso. Não, a gente passa por uma conversa, faz uma troca ali para entender se faz sentido para você, beleza? Sabe, se você fizer o VP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Entra aí, alvp.com.br e deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que vocês fizeram. Nenofera, Raul, tem uma dúvida um pouco besta, fiquei na dúvida. Quando você fala 4.500 por mês, é bruto ou líquido? Meu lindo, 4.500 por mês, né? É porque boa parte da população brasileira hoje não trabalha nem CLT, meu lindo. Você tem 4.500 por mês aí, dependendo da origem, do jeito, pode ser. Ah, eu sou aviãozinho na biqueira. Ok, fazer o quê? É a profissão, né? Comerciante. Logística. Logística. Pedro Israel. Imaginemos um cenário hipotético. Como seria os Navy SEALs ou Delta Force no RJ? Será que haveria dificuldades quando a conversa é geografia? Com toda certeza, né? Tá falando aqui do exército americano. Toda vez que você vai fazer uma invasão num terreno que não é o do seu país, você tem dificuldades. Lembra sempre que o Brasil, e o Rio de Janeiro especificamente, alcança temperaturas superiores a 41 graus. Eu não imagino aqueles americanos branquelos subindo o morro com 41 graus de negócio. Aí os caras iam ganhar só pelo calor. Lembra que na guerra, quando tentaram invadir a Rússia, questões climáticas, né, do frio, fizeram os exércitos não conseguirem avançar. A mesma coisa aconteceria no Brasil. Outra coisa é, as doenças tropicais, elas são extremamente nocivas, né? Então, o simples fato de você estar em contato ali com as bactérias que existem, tem parte de morro ali no rio, onde está correndo esgoto a céu aberto, etc. Você tem um organismo adaptado para a comida do lugar, para aquilo tudo é mais fácil. Eles vão ter que trazer... Eu tô falando, é sério, cara, isso aí. Tô lembrando ganhar juntos. Mas aí você precisa trazer, por exemplo, ração militar. Os caras não conseguem comer o que tá ali. Só que nisso eles vão encostar nas pessoas, vão ter contato com a água. E tudo isso é um tipo de bactéria diferente, é um tipo de organismo diferente. Então, é muito provável que o que afetaria principalmente, né, os soldados americanos ali seria diarreia, né? Afetaria principalmente na invasão. E outra coisa, mosquito da dengue. Os malucos não estão ligados em como é o barato aqui. Então é diferente. É esse o ponto. O Fábio 1828 perguntou: você é de esquerda ou direita? No vídeo do Lula desidratou. O fato de você perguntar me faz muito feliz. No Brasil, a gente considera que o liberalismo econômico ele é mais atrelado à direita, né? Mas eu sou liberal economicamente, o que significa que eu estou mais alinhado com a direita aqui. Então, Paulo Guedes ali, por exemplo, seria um ministro melhor para mim do que Fernando Andrade. Então, você pode separar desse jeito. Mas nas questões religiosas
religiosas e morais, eu, como sou um liberal clássico, não tenho nenhuma opinião. Cada um faz o que quiser da própria vida. Quer dizer que eu vou ter 16 esposas e fazer orgia com transexuais? Bom, na minha vida eu prefiro não. Mas se alguém quiser fazer, eu não me incomodo. Eu digo casar com as 16 mulheres. Beijo pra vocês. Um beijo pra você.